Irmão, o que simboliza o Moed Seminit e o que simboliza a circuncisão ao oitavo dia? E isso se relaciona com Shemini? Sim, Semini significa oitava, oitavo, então por isso sim se relaciona. Vou abordar parte por parte, diz o que significa o Moed de Shemini Atzeret. Pode-se dizer que é um Moed muito misterioso porque não se fala muito na escritura, mas em geral, o que se pode ver através da escritura, por ser o oitavo dia, representa um novo começo, por ser depois dos 7 dias de Sukkot. Os 7 dias de Sukkot representam a história humana e o oitavo dia representa a entrada na eternidade. Shemini Atzeret representa a entrada na eternidade. O fato de que a circuncisão ocorra no oitavo dia e que Shemini Atzeret seja o oitavo dia após os 7 de Sukkot representa a mudança de realidade, o corte da carne ou a transformação do corpo de carne em corpo de espírito que ocorrerá em Shemini Atzeret. Também se fala na liturgia judaica que Shemini Atzeret representa a união ou a reunião com o Todo-Poderoso e também se faz a conexão de que Yahweh, tendo tanto amor por seu povo, considerou que os 7 dias de Sukkot não foram suficientes, então quis adicionar mais. Como eu disse, Sukkot é uma festa que foi ordenada pelo Êxodo, mas foi ordenada como um reflexo dos meses do calendário que mencionei. Os primeiros 6 meses se refletem nos segundos 6 meses para formar os 12 primeiros meses. No sétimo, que seria o primeiro da outra sequência, ocorrem as festas principais e Sukkot foi estabelecida pelo Êxodo, que aconteceu no primeiro mês, mas Sukkot é celebrada no sétimo mês. Curiosamente, Yahweh mudou o calendário quando saiu do Êxodo. Não, ele não o mudou, mantinha-se o mesmo do pai, mas teve que mudá-lo para o povo, porque o povo havia adotado um errado, então o povo começava, como hoje em dia, os judeus que têm o sétimo mês como se fosse o primeiro. Quando saiu Moisés disse, este será o seu primeiro mês, referindo-se a Aviv, que é o primeiro mês do calendário hebraico, mas que se eles tivessem o calendário hebraico, para eles seria o sétimo. Então, em resumo, Sukkot representa o segundo êxodo, por isso foi enviado desde o primeiro, mas em um mês contrário, ou em um reflexo do mês em que ocorreu o primeiro êxodo, aludindo que haveria o do êxodo e deveríamos nos preparar, porque aconteceria nesse tempo. E por isso, seria o que vemos nas escrituras como o dia da transformação, o dia da sétima trombeta, quando os escolhidos serão colhidos. Isso também parece particular e sinto que se conecta com o Êxodo primeiro, pois quando Moisés esteve 40 dias e 40 noites no monte para trazer as tábuas, o povo estava esperando a uma hora específica e como Moisés não chegou naquela hora específica que eles pensavam que deveria ter chegado, mas era porque haviam mal interpretado o que Moisés havia dito, então começaram a desesperar-se e deram como certo que ele havia morrido, então decidiram fazer o bezerro de ouro. E quando chegaram até o bezerro de ouro, começaram a festa e Moisés desceu e abriu as tábuas. Então, por eles malinterpretarem isso por algumas horas, basicamente porque pensavam que deveria chegar de manhã e chegou à noite, por assim dizer, é algo semelhante ao que aconteceria na fuga, quando se terá que passar Sukkot, que são 7 dias. E alguns pensarão, talvez pela interpretação que tenham feito, pela dúvida ou o que seja, que a colheita deveria ser dada durante algum desses 7 dias, principalmente no sétimo, e alguns talvez não sejam capazes de Yusand chegar ao oitavo em sua espera, e isso seria, obviamente, por falta de ruaj e outras coisas, como a esposa de Ló, por exemplo. Mas é preciso lembrar que o oitavo dia de Shemini Atzeret é uma festa da qual se fala muito pouco, e acredito que isso se deve ao fato de que o inimigo quer garantir que ela permaneça oculta, para que apenas se pense nos 7 dias de seu Moed, por exemplo. Então dizia que simboliza a festa Shemini Atzeret, como disse Yahweh, querendo ficar um dia a mais com seu povo. Representa a reunião de Yahweh com o povo, como quando finalmente chega para se reunir para a vida eterna. Representa a entrada da Trindade no oitavo milênio, sendo os 7 dias de Sukkot como os 7 dias da história humana, porque para levar um dia são como 1000 anos. Depois diz, e o que simboliza a circuncisão ao oitavo dia? Simboliza o pacto que se faz com o Todo-Poderoso de não seguir a carne, de não ouvir a carne, não seguir as paixões da carne,